Ismael Pereira, 26 anos. Formado em psicologia com foco em psicanálise, trabalha com análise do discurso na vertente francesa dos entremeios do materialismo histórico, a psicanálise e a linguística. Se formou no trabalho de conclusão de curso com um viés de discursivização do estrangeiro. Olá, Isma, tudo bem? Olá. Então, conta para nós um pouquinho da discursivização do estrangeiro, como foi esse teu trabalho? Bem, em termos bem gerais e palavras simples, a discursivização do estrangeiro é tudo aquilo que é produzido discursivamente sobre o assunto do estrangeiro, né? E quando a gente fala discursivamente, a gente engloba imagens, músicas, entrevistas, diálogos, mas de como as pessoas percebem o estrangeiro e como o estrangeiro se percebe, né, nessa posição de estar num país que não é o seu de origem. E como tu chegou a esse objeto de pesquisa? Qual foi o viés que tu procurou trabalhar? Então, tudo isso começou quando eu fiz o meu intercâmbio na França e eu entrei em contato com a população, uma parte da população francesa que tem origem árabe, né? Então, ali do norte da África, a região conhecida como Maghreb, Argélia, Tunísia e Marrocos. E eu comecei a entrar em contato com essas pessoas que eram franceses, nascidos na França, de papel, de direito, portanto, mas que eles não eram reconhecidos enquanto franceses. Mas eles também não eram árabes, né? Então, em que lado eles pertenciam e como se dava essa questão do pertencimento simbólico. E como tu linkou a tua viagem para Lyon com a cidade de Caxias do Sul e os imigrantes contemporâneos? Bom, quando eu retornei ao país, em 2014, eu participei desse processo de me tornar estrangeiro também, né? Eu fui estrangeiro. Claro que num viés totalmente diferente do que é ser estrangeiro, o haitiano, estrangeiro, senegalês, assim como é diferente o próprio francês que sofre esse processo de estrangeirismo por ter uma orientação, uma descendência do mundo árabe. Quando eu voltei para Caxias, esse foco da imigração estava efervescente, né? Então a gente estava começando a se preocupar de um viés político, social e humano, né, principalmente, porque eram muitos imigrantes chegando e bem, como que eles estavam sendo acolhidos, o que estava acontecendo com eles, aonde eles estavam sendo inseridos, aonde eles estavam indo morar, como eles estavam trabalhando, como é que era acesso à saúde, à alimentação, ao transporte, enfim, à comunicação. E como tu fez esse trabalho de ir a campo? Ou ficou numa superficialidade teórica ou num aprofundamento teórico? Não, o foco sempre foi trabalhar com eles, né? Ir a campo mesmo. Eu participei de uma reunião que teve aqui na Câmara sobre as novas formas de migração e o trabalho. E aí eu tive contato com os imigrantes senegaleses, ganeses e haitianos, principalmente haitianos, né? O número deles era maior aqui. Através dessa reunião eu tive contato com o pessoal que estava organizando a associação deles aqui em Caxias do Sul. Procurei pela Associação dos Haitianos, que na época ela tinha um lugar de acolhimento no Diamantino, na sede na paróquia da igreja do bairro Diamantino, aqui de Caxias do Sul. E eu comecei a participar das reuniões dele de uma forma muito tímida, né? Era uma vez por mês que elas aconteciam, então o trabalho ele foi moroso, ele foi lento. E eu comecei a entrar em contato cada vez mais com a intimidade dessa questão da língua, né? Porque eles não falam, ou melhor, a língua materna deles não é o português. Eles têm a língua tribal, né? O crioulo, falam francês, espanhol, inglês, mas o português realmente era uma dificuldade. E dentro da minha perspectiva da psicologia, eu ainda era estudante de psicologia na época, eu propus um grupo de escuta para eles em francês. E aí eu creio que a gente conseguiu um ponto diferente. Porque quando a gente pensa em falar sobre os próprios sentimentos, sobre as próprias emoções, sobre a dificuldade de se fazer estrangeiro, de deixar a sua família num país de origem, de entrar em contato com uma cultura que não é a sua, o sofrimento do deslocamento, o sofrimento do trabalho, isso tudo já é difícil para a gente colocar nas nossas palavras, na língua mãe,
Então, quando tu tem essa questão da língua estrangeira, ela se torna mais sensível. E ali foi a nossa proposta de intervenção, um grupo de escuta. Quem produzia eram eles, eu apenas escutava. E tu percebe a diferença, tu como psicólogo e no respectivo momento estudante de psicologia, a diferença de como eles se abriam para ti e como eles se abriam para as outras pessoas que não falavam o francês? Eu cheguei com uma proposta muito singela, né? Eu disse, olha, eu sou estudante de psicologia, mas eu não estou aqui enquanto psicólogo. Eu não vim tratar vocês, era isso que eu falava. Não vim falar de doença mental, não vim falar de transtorno. O que eu proponho é que a gente converse sobre o sofrimento psíquico, né? E aí, claro, entra já essa veia da psicanálise com a qual eu trabalho há 4 anos, né? Também influenciada, também incorporada dentro da análise do discurso francesa. E então, na verdade aconteceram poucos grupos, porque era um encontro mensal. Existia uma distância temporal muito grande para conseguir para sustentar uma discussão. Mas eles se abriram. Eu acho que eles conseguiram, principalmente, se apropriar daquele lugar que eu tinha oferecido. E como tu analisa, tu trabalha com a discursivização do estrangeiro, né? Mas e a discursivização de quem está hospedando? Hospitalidade e hostilidade, né? Acho que esse inclusive eu trabalho isso na minha monografia. É apenas um deslizar na palavra, a gente vai de um para o outro. Até se a gente pensar no radical grego hostis, ele quer dizer tanto estrangeiro inimigo quanto hospitalidade, né? Então, a gente trabalha sempre nessa tensão do que é um acolhimento hospitaleiro e do que é um acolhimento que também tem hostilidade. E é justamente isso que a gente tem, que talvez seja o nosso desafio. Compreender como se dá a hospitalidade e a hostilidade nos processos de migração e conseguir diminuir essa rixa, esse rechaço, né? Porque o estrangeiro carrega algo que incomoda, né? A gente não sabe muito bem o que é isso, mas incomoda as pessoas locais. Tu acha que seria um estranhamento, uma especularidade, um estranhamento por afetivação? Como tu enxerga isso tudo? Estranhamento, com certeza, né? Esse é o foco do trabalho, né, da monografia, foi esse. O estrangeiro como um processo de estranhamento. Parece que ele retorna com algo, né, que desperta no local, no autóctone, um certo estranhamento, uma certa inquietação, uma certa angústia, e que a gente não sabe muito bem de onde ela veio e para onde ela vai, mas nos inquieta. Então, a monografia ela tem essa base muito psicanalítica, trabalhando com o estrangeirismo, com o estranhamento, que é um tema bem específico, trabalhado por Freud, num texto de 1919, e que trabalha com a angústia sempre vinculada, né? Então, o que carrega o estrangeiro que angustia tanto as pessoas? Mas nós, como fonte de estrangeiros, historicamente, falando de Brasil, tu acredita que qual seria, não a cura, mas uma forma de evitar essa patologia? É difícil. Migrar é uma condição humana. Ela faz parte da história da humanidade. Muitas vezes a gente cai, me parece, no equívoco de procurar a origem, como se ainda a gente procurasse a pureza do sangue, né? Mas a questão é que todo mundo migra, o mundo inteiro migra. E é uma estima de que hoje, a cada 33 pessoas, uma não mora no seu país de origem. A gente está falando de muita gente que se faz estrangeiro e muita gente que se coloca nesse confronto com a perda da língua materna, né? Com o confronto de uma língua a outra, onde a gente precisa se inscrever nela. E como a gente consegue se inscrever nela, vai muito do acolhimento e da pertença que a gente vai ter nesse lugar. Dentro da tua monografia tem muito sobre o processo excreacional, de se inscrever, e da perda da mãe, que seria a língua materna. Tu acha que esse processo da perda da mãe, ele é evolutivo, num processo global, ou tu acha que ele é regressivo? A perda da língua materna? O filho um dia tem que sair de casa, né? A gente cresceu nesse processo. Não é algo que, me parece, não é algo regressivo, não.
né? É um desafio, assim como muitos outros desafios que a gente tem. Mas ele é complicado porque quando a gente pensa na posição materna, não necessariamente só a mãe tem essa posição, né? Não só a mulher, mas a posição materna é o primeiro ponto de referência do sujeito no mundo. E é lógico que essa perda da referência implica numa desrealização, num não reconhecimento, numa angústia, numa desorganização do sujeito. A gente vive essas perdas diariamente, cotidianamente, a gente está sempre perdendo algo e a gente tem que dar conta disso, né? E como psicólogo, analisando externamente, sem o envolvimento com o teu trabalho, tu acredita que existe sim um viés, uma saída para que exista uma aceitação de fato do imigrante contemporâneo, não só se falando de Brasil, mas falando de mundo? A gente vê toda essa expansão de imigração. Eu acho que é um trabalho que envolve muito o imaginário, né? E isso é a discursivização do estrangeiro. O que eu imagino que essa pessoa está vindo fazer aqui, o que ele imagina que ele está vindo fazer aqui, o que eu imagino que ele está trazendo, né? O que eu imagino que ele está imaginando. Então a gente precisa começar um trabalho no imaginário social. Que representação tem o estrangeiro e o imigrante hoje? Eu acho que a confusão ela se leva inclusive a termos jurídicos, porque no Brasil todas as legislações e os processos que envolvem uma regularização do imigrante, eles são confusos ainda. Há uma dicotomia, há uma distância, há uma aproximação, a coisa ela se perde às vezes, né? Então não se sabe se a gente está acolhendo um estrangeiro ou se a gente está acolhendo um imigrante que veio para trabalhar. E aí a gente entra na questão, e no mundo do trabalho também, que é a base, né? E segundo Sayad, que é um teórico argelino, naturalizado francês, ele coloca que o desenvolvimento industrial é a grande consumidora de imigração. Porque o imigrante hoje ele ocupa a base do trabalho dos países, né, em desenvolvimento. Então acho que aí a gente começa a abrir panos, né, e trazendo tintas para muitos quadros agora, né. Pontos de conclusões da tua monografia. O processo de se tornar estrangeiro, ele não necessariamente implica em sair do seu país de origem, né? Como eu citei o exemplo do Hakai, que é esse sujeito que nasceu na França, mas que na verdade não é acolhido como francês, justamente por sua vertente, por sua raiz árabe. Todos nós passamos por um processo de estranhamento ou de estrangeirismo em algum momento, né? A gente precisa lidar com isso. Isso faz parte do romance familiar, isso faz parte do drama social. E, claro, eu tive algumas conclusões que pendiam por uma possível análise dos ataques terroristas e do desenvolvimento do Estado Islâmico. A questão é que são todos filhos que retornam à sua pátria. E foram filhos que foram renegados. Então não é preciso sair do próprio local de origem, às vezes, para se sentir um estrangeiro, né? Sim. E uma frase que defina esse teu trabalho de conclusão? Só consigo pensar numa frase momentaneamente me veio essa frase na cabeça, que é uma frase do Lenin, citada por Péchet, que foi eu diria, o ourives da análise do discurso, né? Quem forjou o materialismo histórico, a psicanálise e a linguística para construir essa matéria, que é: a língua vai onde dói o dente. Obrigado, Isma. Esse foi o nosso primeiro Diálogos. A gente volta com mais teoria para vocês.